לאוגן, איפה הלכתם? מה? שהיינו מתכסים פניי בגנדה, Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês. Esse que está sendo um lindo dia na cidade santa de Jerusalém. 20 minutos atrás, saí da fábrica onde eu trabalho. Hoje a nossa jornada foi um pouco menor. E eu estava procurando um lugar em que eu pudesse me sentar e compartilhar com vocês a minha mensagem do dia de hoje. Nesse caminho, as sirenes de bombardeio tocaram, eu tive que me abrigar num prédio. O primeiro prédio que eu encontrei, eu corri com a bicicleta em direção à proteção, e quando a sirene terminou de tocar, eu estava bem em frente a um bairro, típico bairro residencial aqui de Jerusalém, prédios de 2, 3 andares, e bem no meio desses prédios, essa pequena pracinha, esse lugar extremamente agradável. E quando eu me dirigi aqui para sentar nesse banco, eu vi essa placa, né? E essa placa registra o heroísmo, né, de judeus que deram a sua vida na Guerra de Independência de Israel e mesmo antes, durante o período da ocupação britânica. Eu já tive a oportunidade de dizer a vocês em diversas ocasiões que praticamente não há lugar nesse país que não registre, independentemente de ser uma praça ou um parque, em toda parte nós vamos encontrar monumentos que nos lembram, né, da bravura do nosso povo em defesa da soberania judaica, do povo judeu sobre a terra de Israel, e do fato evidente de tantos judeus terem que ter dado o seu bem mais precioso, sua vida, em defesa do direito à existência, à sobrevivência, né, do nosso povo aqui na terra de Israel. Hoje eu cheguei às 6 horas da manhã na fábrica e nós iniciamos o minyan das orações matinais às 6h30. Quando foi 6h30, nós éramos apenas 7 homens. E vocês sabem que o minyan, para a oração, precisa ter no mínimo 10. Alguns funcionários ensaiaram desejo de regressar para as suas casas, mas eu insisti que todos permanecessem. Já estava evidente que muitos funcionários não compareceriam ao trabalho por inúmeras razões, que também são evidentes, mas eu insisti que nós permanecêssemos, e quando foi 6:55, o 10º homem entrou e nós pudemos rezar. Fizemos a nossa oração na sinagoga da fábrica, que vocês conhecem, de tantos vídeos que eu já gravei por lá. E logo em seguida, eu insisti para que nós, né, trabalhássemos. Parte da nossa resistência, parte da nossa resiliência envolve manter a regularidade das nossas vidas, mesmo em circunstâncias terríveis como essa que nós estamos vivendo, de vidas que nós estamos perdendo novamente pelo preço de podermos, né, existir enquanto povo na terra de Israel. Nós tínhamos, evidentemente, planejado no dia de hoje realizar determinada produção, mas como o número de homens era muito menor, nós fizemos outro produto, fizemos biscoitos, né? E eu fiquei muito contente, porque ao final do dia, quando nós terminamos, nós havíamos produzido uma quantidade bastante significativa de biscoitos. Evidentemente, a atividade da fábrica de Matzot Yehuda não é uma atividade essencial, ela poderia ter fechado as suas portas, mas a nossa vingança contra os nossos inimigos envolve, né, como eu disse antes, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para manter a normalidade das nossas vidas. E eu quero iniciar a reflexão de hoje, o vídeo de hoje, revelando a vocês o enorme orgulho que eu tenho de ser parte de um povo que sempre esteve e continua a estar na vanguarda dos acontecimentos históricos, apesar de sermos uma nação de mais de 3.000 anos, um fóssil vivo
como eu sempre costumo dizer, ainda assim, nós nos mantemos na vanguarda histórica que nem poderia ser diferente, uma vez que nossa missão enquanto povo no mundo é ser luz para as nações. E cada conquista obtida pela espécie humana, em seu largo processo civilizacional, traz a marca indelével dos valores que nós carregamos nessa história de mais de 3.000 anos. Ao longo desse caminho tão tortuoso em que nós tivemos que enfrentar tantos dissabores. Afinal de contas, a Torá, que é o que nós carregamos ao longo dessa jornada, ela é a luz do mundo. E é por isso que cada vez que a maldade se manifesta no mundo, o que nós temos é mais um capítulo da eterna luta das forças do mal, do caos contra Deus. E o mal, meus amigos, ele existe, ele serve para nos lembrarmos que somos fracos e precisamos de Deus. Ele pode se manifestar como Leviatã, ele pode ser a serpente do mal ou qualquer outra ameaça física ou espiritual. Nós devemos sempre nos lembrar que nós, seres humanos, não temos força para lutar contra o mal. Portanto, nós precisamos recorrer à fonte de todo o poder, que é Hashem. E nós conhecemos o antídoto, que nos permite vencer o mal, é sempre o mesmo: andar pelos caminhos de Hashem. Desde 1979, quando ocorreu a Revolução Islâmica no Irã, que transformou o que havia até então, que era uma monarquia autocrática, em uma república islâmica teocrática, Israel passou a ter um novo e terrível inimigo. Vejam que nós mal havíamos nos livrado de Gamal Abdel Nasser, o líder egípcio que conduziu o seu povo em guerras sem fim contra Israel. Nós mal acabávamos de vencer a guerra de Yom Kippur e um novo inimigo se levanta contra nós. E é preciso entender que não haverá paz entre os nossos povos, porque quando Nasser morreu e foi substituído por Sadat, que se tornou o novo presidente egípcio, que conduziu o Egito na guerra de Yom Kippur, mas que foi também quem se sentou conosco em 1978 para celebrar os acordos de Camp David, ele foi morto. Qualquer líder muçulmano que fale em paz com o Ocidente, que fale em paz com o povo judeu e também com a cristandade, será morto. De modo que, quando nós derrotamos o inimigo, um novo sujeito histórico se ergue das sombras para afligir o nosso povo. Mas entendam que ele nada mais é do que o chicote de Hashem estalando nas nossas costas e nos lembrando do nosso pacto imemorial. A serpente do mal, ela nunca desaparece. Ela só vai desaparecer quando o Mashiach se revelar e nós, enfim, tivermos a guerra final do bem contra o mal. De tal modo que a paz é uma bênção que segue como uma promessa para Israel, assim como a redenção messiânica. E nós devemos acreditar nessa promessa. Só que ela, meus amigos, ela não virá de graça. Sim, somos leões. E é por isso que lutamos sozinhos, porque leões não andam em manadas, como vocês sabem, mas fomos alertados ainda que sejamos uma nação de leões, que em cada geração, e nós repetimos isso no Seder de Peça cada ano, eles se levantarão contra nós para nos destruir. Mas a Torá que é do chá também nos diz que é verdade, que o santo bendito seja ele nos salva das mãos de nossos inimigos. E assim tem sido.
E é por isso que nós somos um fóssil histórico, porque Hashem nos salvou todas as vezes que a ameaça de destruição repousou sobre a nossa cabeça. A espada nuclear do Irã sobre o povo judeu na terra de Israel já não existe mais, mas em cada geração eles se levantam para nos destruir. Nós alcançamos o bem mais precioso que podíamos alcançar nessa guerra contra o Irã, a nossa unidade. Mesmo depois de 619 dias de guerra contra o Hamas, nós não havíamos alcançado essa unidade. Mas agora, pelo menos aparentemente, governo e oposição conseguiram se entender, porque nós temos sobre nós uma ameaça maior que tem natureza existencial. E quando isso acontece, como aconteceu na Pérsia, nos tempos de Esther e Mordecai, e como aconteceu com o nosso povo tantas vezes, nós construímos o segredo da nossa vitória. E o segredo da nossa vitória é a nossa unidade. O mapa do Oriente Médio já não é mais o mesmo daquele que existia 619 dias atrás. E as nações árabes terão de se curvar perante Israel. Nós celebraremos acordos, sobretudo com a Arábia Saudita e outras nações do mundo árabe, mas é preciso entender que os maometanos só reconhecem uma única linguagem, que é a linguagem da força e da violência. Infelizmente é assim. Nós só conseguimos períodos de paz no Oriente Médio quando nós impomos, pela força do Deus único que é Hashem, a hegemonia de Israel sobre a região. Nós estamos recebendo grande assistência divina. Mas, Átila, na última noite, Israel perdeu muitas vidas. Meus amigos, não há guerra sem baixas. O número de vidas que nós perdemos diante das ameaças que repousam sobre nós. Um único míssil que caiu em Batian destruiu 20 prédios. Eles já lançaram centenas desses mísseis balísticos. Eles, eu digo Irã, naturalmente, o inimigo persa, já lançaram centenas de mísseis contra o nosso povo, contra os bairros como esse em que eu estou gravando aqui essa mensagem. Nós já poderíamos ter centenas de mortos, talvez milhares. Nós estamos recebendo assistência divina enquanto nós mantivermos a kippot, as nossas kippot. A minha está debaixo do boné da fábrica. Enquanto nós mantivermos as nossas kippot sobre as nossas cabeças, Hashem, o guarda de Israel, que jamais dorme, seguirá nos protegendo. Mas nós temos também, é preciso entender isso, grande responsabilidade pelos eventos em curso e, sobretudo, pelo desfecho que esses eventos terão. Nós temos conosco sempre o mérito dos patriarcas do povo judeu, Abraão, Isaac e Jacó, mas a nossa geração também precisa alcançar os seus próprios méritos. E você, do outro lado da câmara, vai me perguntar: como, Átila? Serviço divino. Não há outro caminho para o povo judeu se empoderar perante o Criador do Universo e as cortes celestiais, rogando misericórdia para proteger o nosso povo. Não haverá segurança possível para o nosso povo enquanto o regime iraniano existir. E a única forma de nós derrotarmos esse regime é através da assistência divina, e ela só vai ser alcançada pelo mérito do nosso povo. Israel já destruiu as usinas nucleares do Irã, mas agora as forças de defesa devem ser capazes de amputar pernas e braços do regime, para que o regime dos ayatolás
que é um regime violento, agressivo, beligerante, desapareça da face da terra. Mas é óbvio que o assalto final contra esse regime só poderá ser obra do povo iraniano. A nossa parte, como luz para as nações do mundo, Israel está fazendo. Mas cabe, né, que o povo iraniano tome nas suas mãos a sua própria história. Nós vamos ter que suportar, talvez por mais uma semana, talvez por mais duas. Não está certo, Netanyahu disse que nós estamos só começando. Nós vamos ter que suportar o peso, resilientemente, desses lançamentos de drones, mísseis balísticos contra o nosso povo. Mas, meus amigos, é preciso entender, e nós estamos falando de inimigos que não visam destruir as nossas capacidades militares, mas atingir o povo judeu. O que os ayatollahs querem é matar o maior número de civis possíveis. E essa é a diferença que existe entre nós. Nós já vencemos essa guerra no campo de batalha, mas nós vencemos essa guerra também no campo moral. Nós jamais tivemos a intenção de impor perdas, danos, mortes ao povo iraniano. Essa guerra foi contra o Hezbollah, contra o Hamas, contra os Houthis, contra o regime dos ayatollahs. Nossa guerra não é contra esses povos, mas contra os que governam esses povos e essas nações. Eles não têm qualquer tipo de constrangimento em defender abertamente a destruição do Estado de Israel, revelando para qualquer pessoa que queira aceitar a verdade dos fatos que o seu propósito é destruir o povo judeu. E a IDF já faz a sua parte. Meus amigos, muitos de vocês que acompanham as notícias que nós transmitimos pelos nossos canais nas redes sociais, o Instagram do Pérolas, os nossos grupos no WhatsApp, as nossas plataformas no Facebook e aqui no nosso canal no YouTube, muitos de vocês podem achar que o Kippat Barzel e as baterias antiaéreas de Israel não são eficazes na medida em que mísseis do Irã ainda conseguem atingir, né, a nossa população, como aconteceu ontem em Haifa, como aconteceu em Bat Yam, como aconteceu em Rehovot. Meus amigos, nós temos o melhor sistema de defesa antiaérea do mundo. E eles são múltiplos, e eles se apresentam em camadas, e eles são absolutamente eficientes. Mas os nossos inimigos sabem que a única forma de atravessar essa cortina de ferro que Israel literalmente cria em torno do seu povo é saturando o nosso sistema de defesa. A IDF já fez a sua parte. Agora cabe cada um de nós judeus, e todos aqueles que amam o povo judeu, que reconhecem a Hashem como autoridade maior da criação, orar, rezar. Não pensem que no mundo islâmico os muçulmanos não estão orando pelo êxito do regime persa. Eles, com certeza, por terem uma fé fanática, estão orando. E a guerra, meus amigos, como inúmeras vezes eu já tive a oportunidade de dizer a vocês, ela é travada, antes de mais nada, nos mundos espirituais. E nós precisamos vencer essa guerra no campo de batalha e também nos mundos espirituais. Eu quero terminar essa mensagem dizendo a vocês: as redes sociais se transformaram em verdadeiras plataformas de odiadores de judeus. Afinal de contas, como eles não puderam no passado, como eles não podem agora nos vencer em campo de batalha, eles mentem, eles criam fake news, eles criam todo tipo de engodo, mentira,
né, para enganar as pessoas no mundo. E nós conhecemos muito bem essa narrativa de ódio de longa data. É claro que nesses tempos que nós vivemos, estas plataformas nas redes sociais deram uma voz a esses grupos de odiadores de judeus que eles jamais tiveram ao longo da história. Mas nós conhecemos essa narrativa e ela não se modifica. Mas eu devo dizer a vocês, hoje eu cheguei na fábrica, fiz questão de rezar na fábrica, fiz questão de trabalhar e de ser produtivo. Nós vencemos nossos inimigos e a sua narrativa no passado. E vamos vencer novamente, meus amigos. Orem pelo nosso povo, peçam ao Criador proteção para Israel. Shavua Tov.